inspirar o pensamento, milagres faz acontecer, o reino bom, sabedoria. Que o Teu Espírito, Senhor, continue nos educando, continue gerando, criando o nosso interior, vida interior, criando e gerando, gestando esperança em cada um de nós. Amém. De amor, sopro de paz. E mais uma vez estamos diante do Senhor, reconheçamos a sua presença santa, pois Ele quer falar conosco, e Ele fala conosco através da sua palavra neste momento. Neste dia 4, o Evangelho é de Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. E Jesus começa a enviar os discípulos, os apóstolos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12, e começou a enviá-los 2 a 2. Dando-lhes poder sobre os espíritos impuros, recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram. Pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus compartilha a missão com os apóstolos, dá autoridade a cada um deles para que possam fazer o que ele fez, para que possam continuar anunciando, aproximando as pessoas de Deus e revelando que ninguém pode ficar de fora e que o Senhor espera a cada um e a cada uma. Queridos irmãos e irmãs, abramos o nosso ser, a nossa existência, o nosso dia e permitamos que na interioridade sintamos o movimento que nos impulsiona para dentro, para a interioridade, e ao mesmo tempo para fora, assim como Jesus fazia, formava os apóstolos e discípulos no coração, em silêncio, orações, mas também os impulsionava, os enviava a irem longe anunciar o Evangelho. Mais uma vez eu quero fazer menção à revista de Itaici, número 19, tem um texto maravilhoso, vários, né? Ontem eu citei um, hoje eu cito outro. Rumo a um sentido maior da realidade, do Patrick Gourjon, um jesuíta, que é francês. Ele fala assim, que para Santo Inácio, veja que bonito, há um duplo movimento que inspira as próprias constituições dos jesuítas. De um lado existe uma perspectiva que alarga constantemente os espaços, partindo de lugares mais confinados, como são as igrejas, até atingir números maiores de pessoas nas praças públicas ou em qualquer outro lugar possível. Lembrando que naquele tempo havia muitas pregações nas praças públicas. De outro lado, diz o padre jesuíta, há um movimento contrário, isto é, o de concentrar-se em algumas poucas pessoas escolhidas. Por exemplo, aquelas que tirarão proveito da experiência completa dos exercícios espirituais, distanciando-se das multidões. Veja bem, há uma missão mais larga, mais longe, mais ampla,
que é a missão da companhia também dos jesuítas, dos missionários e missionárias, leigos e leigas, mas há também uma missão mais intra, com algumas, para que possamos formá-los de verdade como lideranças inacianas, cristãs, e que possam elas também serem discípulos. Mas como se forma? Para fora ou para um grupo menor? Formando o coração. Falando ao coração. Ensinando o caminho do silêncio, ensinando o caminho da meditação, da contemplação. E vale muito a pena também ficar atento, porque nessa própria revista que eu citei para vocês, de Itaici, há um outro texto que é fabuloso, do Padre Inácio Roden, que ele vai falar sobre os modos de orar. Isso é fundamental que a gente aprenda, porque muitas vezes não escutamos Deus porque não sabemos escutá-lo. Não sentimos a presença de Deus porque não sabemos escutá-lo. Então, no texto, na página 57, na revista 119, fala sobre rezar na modalidade inaciana e como encontrar e escutar essa voz de Deus. Veja bem, se eu quero formar a minha interioridade, eu preciso saber escutar a voz de Deus. Se eu quero me formar na missão, eu quero e devo escutar a voz de Deus, porque eu vou em nome dele. Eu vou anunciar em nome dele aquilo que eu experimentei, que eu vivi, aquilo que me tocou. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que hoje nos envia e nos convida à missão formativa. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abramos o nosso ser, o nosso viver, abramos o nosso coração, para que esse Espírito possa brotar, nos fortificar, nos santificar, e assim a gente possa conhecer os planos de Deus em profundidade, pois Ele quer falar ao nosso coração. Deixemo-nos encantar pelo Senhor e não esqueçamos de compartilhar este áudio. Evangelizemos, ajudemos a criar interioridade. Um bom dia, um abraço a todos. Se entregar na intimidade, em sintonia, sem explicar nem entender, apenas experimentar, viver. Meditar e contemplar, festejar, fazer silêncio, ficar em paz, pra fé florir e Deus falar. Basta apenas esperar, rezar. Ser orante, caminhante, perseverante na fé, paciente, coerente com os planos de Deus, com os planos de Deus.
de Deus.